Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Glenmark por estar apoiando esse nosso curso sobre coronavírus, né? Agradecer por tão prontamente ter aceitado o desafio proposto pela Direx de, em uma semana, proporcionar a todos os nossos associados um curso de orientação prática sobre como se portar diante dessa atual pandemia que a gente está vivendo, trazendo conhecimento e novas informações que vão ser de grande valia para todos nós. A nossa aula de hoje será sobre rinite alérgica baseada em problemas. Eu sou o Tiago, sou professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, do Comitê de Educação Médica e da Academia Brasileira de Rinologia, e gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto hoje. Primeiramente, eu gostaria de declarar que eu tenho alguns conflitos de interesse, né? Eu sou apresentador, sou palestrante da Glenmark e do Antecorp, isso é muito importante. Então, o nosso caso hipotético de hoje é um paciente que eu resolvi dar o nome de Otávio Obstruído. Então, é um paciente de 40 anos, do sexo masculino, com obstrução nasal crônica a longa data, associado a sintomas de espirro, rinorreia, prurido diários, há 6 meses que interferem no seu trabalho e no seu sono. Eles exacerbam quando exposto à poeira e refere uma remissão parcial dos sintomas durante o uso de corticoide nasal e usa descongestionante nasal todas as noites há 30 dias. Então, quando a gente vai individualizar esses sintomas, o que é muito importante para que a gente possa fazer uma classificação adequada dele para direcionar o nosso tratamento, a gente consegue ver dois aspectos importantes. Primeiro, em relação à frequência, ele tem sintomas diários há 6 meses, né? E segundo, sintomas que interferem no seu trabalho e no seu sono. Então, como é que acontece a rinite alérgica? Como ele falou, quando ele se expõe a aeroalérgenos, esses aeroalérgenos eles vão ser inalados para a mucosa nasal dele, e uma vez lá dentro vai acontecer no primeiro contato a sensibilização. Então, esse alérgeno vai ser degradado em epítopos, vai ser apresentado ao linfócito T, que vai diferenciar em célula T tipo 2, e através da interleucina 4 e 13, ativar o linfócito B em plasmócito. E aí esse plasmócito é quem vai produzir a nossa imunoglobulina E, a nossa IgE, que vai se aderir aos mastócitos, mas também às outras células inflamatórias da mucosa nasal, como o macrófago, plaqueta e os eosinófilos, preparando para um novo contato. Então aquele mastócito que está na mucosa, quando ele tem um novo contato com o aeroalérgeno, ele vai promover a produção, a liberação de histamina e outros mediadores, que vão gerar modificações da mucosa, como vasodilatação, permeabilidade vascular e secreção glandular, e estimulação direta de terminações nervosas sensitivas e siglas tipo C. Isso acontece em menos de 30 minutos. É a fase imediata, que está presente em 90% dos nossos pacientes. Existe também uma segunda fase, a fase tardia, que acontece de 4 a 12 horas em 50% dos pacientes com rinite alérgica. Em que é que ela consiste? Ela consiste que a fosfolipase A2 vai, através da lipoxigenase e ciclooxigenase, produzir leucotrienos e prostaglandinas, que não são nossos super mediadores alérgenos, vão gerar uma reação alérgica parecida com a da fase imediata de forma mais sustentada e intensa. Além da produção de citocinas, que são recrutadoras de diapedese da célula principal do eosinófilo, que é a célula principal da fase tardia, que vai levar à liberação de uma série de mediadores, resultando na nossa rinite alérgica. Então, a rinite alérgica, segundo a área, ela é classificada em intermitente e persistente, ou leve, moderada, grave. Intermitente e persistente, conforme a questão da frequência, e leve, moderada, grave, conforme a intensidade do incômodo na qualidade de vida. Vamos transformar isso numa coisa um pouquinho mais didática? Então, a classificação área modificada fala que, da mesma forma como era falado anteriormente, se eu tenho isso há 3 dias ou menos, ou seja, menos de 4 dias por semana, e menos de 4 semanas por ano, para evitar que o paciente com a rinite apenas sazonal seja classificado como persistente, eu tenho um quadro intermitente. Se eu tenho um quadro que está presente por mais de 4 dias por semana, 4 ou mais dias por semana e 4 ou mais semanas por ano, eu teria um quadro persistente. E quanto à interferência na qualidade de vida, ele propõe dividir em leve, moderada e grave. E isso é interessante porque aquela divisão em moderada grave ficava meio estranho, parecia que não existia graduações de intensidade, de desconforto, de interferência na qualidade de vida. Então, ela é leve quando ela não tem nenhum impacto na qualidade de vida,
ela é moderada quando ela tem algum impacto na qualidade de vida, seja no sono, seja incômodo com os sintomas da doença, seja interferência no trabalho, na escola, ou até atividades de esporte e lazer. Ou ela é intensa ou grave, né, quando a gente tem todos esses itens presentes. E isso tem uma correspondência muito importante com a nossa escala analógica visual, que é uma forma também mais simples de avaliar o incômodo na qualidade de vida. Então, se na escala analógica visual você tem uma pontuação até 4, você teria um quadro leve. Uma pontuação acima de 7, você teria uma pontuação, incômodo intenso, grave, e entre um e outro seria moderado. Logicamente que você não vai apresentar uma escala analógica visual colorida para o paciente. O que você apresenta para ele é uma régua de 10 centímetros, sem nenhuma marcação no meio, em que você só orienta que numa extremidade não tem nenhum ou pouco incômodo, e na outra extremamente incômodo. E aí é feita uma pergunta embaixo dessa escala para o seu paciente, é uma forma simples e rápida de você perguntar, no geral, o quanto dos seus sintomas incomodam hoje, ou, no geral, o quanto um sintoma específico, como rinorreia, coriza, está lhe incomodando hoje, ou nas últimas 4 semanas, conforme você está avaliando ele, certo? Uma outra forma de avaliar aquele paciente nosso, o otário instruído, é a que é proposta atualmente pela Academia Europeia, né? O Practal, uma classificação prática para todos, né? Ela classifica a rinite em controlada e não controlada. E é muito interessante, tem recebido bastante adesão essa nova classificação europeia, né? Para facilitar a memorização, porque é uma coisa nova, você tem uma rinite controlada e uma rinite descontrolada, ou não controlada. Então a rinite é classificada como controlada quando? Primeiro, em relação aos sintomas. Então, se esses sintomas estão ausentes, sintoma de rinorreia, de espirro, prurido, coriza, congestão nasal, gotejamento posterior. Segunda coisa, se a qualidade de vida está preservada. Então, ausência de perturbação do sono e ausência de interferência nas atividades diárias, como escola, trabalho e lazer. Terceiro, normalidade da avaliação objetiva nasal. Como é que você vai fazer isso? O paciente é pedido para que ele feche a boca e respire normalmente apenas pelo nariz por 30 segundos. Então ele fecha a boca e respira pelo nariz por 30 segundos. E aí você vai fazer uma avaliação objetiva do quanto ele percebe que existe congestão nasal nele. Eu gosto muito de mnemônico, ajudo os alunos da faculdade a aprender. E aí a gente faz esse mnemônico SQN, sintomas, qualidade de vida, patência nasal. E um detalhe muito importante sobre tempo. A rinite é classificada em controlada e não controlada conforme o que acontece quando? 4. Nas últimas 4 semanas. Então você pergunta ao paciente se o nosso SQN, como ele se comportou nas últimas 4 semanas. E é interessante que também a classificação de rinite alérgica controlada e não controlada tem uma correspondência na escala analógico-visual. Diferente do área, tá? Mas ela tem uma correspondência também. Então, quando a escala analógica visual ela é menor que 2, ela tem uma classificação de controlada. Quando ela é maior que 5, ela é não controlada. E entre uma e outra, seria parcialmente controlada. Seguindo em frente com o nosso caso clínico, nosso amigo Otávio obstruído, a gente no interrogatório sintomatológico verificou que ele era hipertenso, tomava nalodipina uma vez ao dia, tinha como antecedentes pessoais episódios pouco frequentes de asma durante a infância e adolescência, mas que melhorava com o uso de bombinhas, mas naquele momento ele não apresentava nenhum sintoma desse. Antecedentes familiares da mãe com asma e da irmã com rinite, e no ambiente ele tinha uma ausência de cuidados domiciliares para a proteção da poeira. Então, por que esse segmento da anamnese é importante? Porque toda vez que você faz a avaliação do seu paciente nas últimas 4 semanas, tem 4 coisas que você vai levar em consideração. Quando você souber verificar o controle dele em relação aos sintomas. Primeiro, comorbidades da rinite sem controle. Então ele tem asma sem controle, ele tem sinusite, ele tem apneia do sono sem controle. Isso pode interferir na percepção dele sobre o controle da rinite. Segundo, alterações anatômicas. Ele pode não estar melhorando
dos sintomas, porque ele tem um desvio de septo e aquilo predispõe a ele a ter uma obstrução predominantemente de um lado, ou uma polipose nasal. Fazer o diagnóstico diferencial, né? Eventualmente esse paciente pode ser que ele tenha uma rinite puramente alérgica, mas o mais comum é que ele, além de ter um quadro alérgico, ele possa ter uma rinite mista. Então ele tem um componente vasomotor que está ajudando ele a não controlar tão bem quando ele se expõe a frio, a irritantes ambientais como fumaça. E terceiro, a aderência dele ao medicamento. Então ele está realmente utilizando aquele medicamento regularmente, né, de forma adequada, na posição adequada, ele lava as fossas nasais com soro antes de usar, né? E perguntar a ele quantas vezes ele precisou usar medicamento de resgate. Então ele, por exemplo, ele pode estar com um sintoma muito controlado, mas ele refere que 3 a 4 vezes por semana ele tem que usar alguma medicação de resgate para poder estar se sentindo bem, né? Então não está tão controlado assim. Então ele realmente tinha um hábito de ser tabagista, né, fumante. E quanto ao ambiente, quando a gente aprofundou essa anamnese, o que a gente verificou? Verificou que ele tinha um apartamento com piso de tábua, em quarto e sala, que o quarto onde ele reside recebe muito pouco sol, e 3 vezes por semana uma faxineira vai lá, consegue até limpar a casa, e possui um cão de estimação com pelo curto, mas que ele nunca percebeu nenhuma reação alérgica quando ele manipulou os objetos do cão ou nos ambientes que o cão frequenta com mais intensidade. No exame físico, né, a gente verificou que a única alteração que ele tinha era na rinoscopia anterior. Essa rinoscopia anterior que mostra essa imagem que a gente está vendo aí de um quadro intensamente descontrolado, inflamatório, uma hiperemia importante com a secreção hialina na mucosa nasal. E os exames complementares? É preciso fazer exame complementar num paciente como esse, de rinite alérgica, que já vem com um diagnóstico praticamente feito? Tem algum exame que vai somar alguma coisa? Bem, nesse primeiro momento não há necessidade de nenhum exame complementar, né? É claro que numa segunda reavaliação, talvez precise, mas nesse primeiro momento o que a gente precisa realmente é tirar ele da crise e reavaliar ele com 1 ou 2 semanas, para aí sim avaliar a necessidade de fazer, por exemplo, a dosagem de IgE específica, o que auxilia muito no direcionamento do tratamento dele, seja para que nós possamos, por exemplo, orientar ele que ele não pode ter um cão em casa, que ele precisa acentuar os cuidados com a limpeza ambiental, seja para, por exemplo, sugerir para ele uma imunoterapia. Mas nesse primeiro momento nunca você faria nenhum exame? Será que em nenhum momento faria nenhum exame? Esse slide eu fiz para ajudar os generalistas a lembrar de coisas muito importantes que fazem ele pensar que pode não ser somente uma rinite, mas que ele precisa encaminhar esse paciente para nós otorrinos, para que nós possamos fazer um diagnóstico diferencial mais bem feito. Então, toda vez que o paciente tem rinorreia unilateral, que ele tem anosmia, que ele tem bloqueio nasal unilateral, refere a epistaxe frequente, cefaleia intensa, ou que ele já está fazendo um tratamento clínico com generalista inicial de rinite e está tendo ausência de resposta, esse paciente ele precisa ser avaliado por um especialista, ele precisa ser avaliado por nós. E aqui tem mais um mnemônicozinho que eu gosto para eles, né? Rabeca é um instrumento que a gente usa bastante aqui. E como é que seria o tratamento do nosso paciente otável obstruído, né? Eu sempre tive muita dificuldade quando eu vi essas tabelas, que eu precisava memorizar isso. Então, assim, a gente acabou fazendo algumas formas de isso ficar um pouco mais didático. Primeiro, em relação à área, essa tabela já é conhecida por todos, né? Existe a classificação, como você está vendo aqui em cinza, né? Em intermitente e persistente, leve, moderada, grave, leve, moderada, grave. Isso cria um gradiente de intensidade e conforme esse gradiente vai se intensificando, a gente vai somando medicamentos, né? A ponto dos pacientes que na maioria das vezes nós recebemos no nosso consultório, eles já vêm automedicados, já estão tentando várias medicações, seja indicado por alguém, seja de um tratamento prévio por outro otorrinolaringologista. Então, na grande maioria das vezes, eles já vêm para a gente com sintomas já persistentes, moderada a grave. E a classificação do tratamento do Practal, que é essa classificação atual, que lembra um pouco a área, tá? E que a gente, para ficar um pouco mais didático, a gente vai primeiro tirar daqui as coisas que a gente não vai usar inicialmente e vai deixar aqui basicamente aquilo que é essencial, que é antihistamínico oral, antileucotrieno, corticoide nasal e combinação de medicamentos e, nos casos não responsivos, uso de cirurgia. Para ficar um pouquinho mais simples, vamos fazer isso
dividir isso em passos, como é falado. Então, assim, primeiro, lembrar que a gente normalmente começa, você tem a opção de começar a fazer o step up, ou seja, começa lá embaixo do tratamento e vai aumentando, ou fazer o que a maioria de nós fazemos, que é fazer o step down. Então, você começa com um tratamento mais intenso, e aí, à medida que o paciente vai melhorando, você vai diminuindo a intensidade do tratamento. Como é que a gente faz ficar isso um pouco mais claro com blocos? Então, a gente tem os 4 degraus do tratamento, a gente tem a base, o alicerce do tratamento, que é o ambiente e a lavagem nasal, e a gente tem a opção de usar antihistamínico, antileucotrieno para todos os passos, corticoide nasal do passo 2 ao passo 3, a associação de medicamentos para os pacientes mais intensos, geralmente os que chegam para a gente são o grau 3, na maioria das vezes, ou 4, e o uso da cirurgia, com a possibilidade de usar medicamentos de resgate. Então, como é que isso fica um pouquinho mais didático? A gente de ver a questão dos passos. Então, normalmente os pacientes que nós recebemos, eles estão aqui, eles estão com necessidade de uso de medicamentos em associação, né? E a gente vai iniciar o tratamento com alguma combinação de medicamentos, né? Seja corticoide nasal com antileucotrieno, corticoide nasal com antihistamínico, conforme o grau da crise dele, ou uma combinação de antileucotrieno com antihistamínico nasal, associado aos cuidados já de controle do ambiente e a lavagem nasal. Eventualmente, aquele paciente pode chegar, já está tão intenso que ele não necessite mais de um tratamento de longo prazo da associação e até já vá para a avaliação do uso do imunobiológico, é uma coisa cada vez mais frequente no nosso dia a dia, ou até a indicação cirúrgica. E isso vai de encontro com aquilo que foi proposto pelo último Consenso Brasileiro de Rinites, em que a associação ela está indicada para os pacientes que falham, conforme o área, no tratamento da rinite para monoterapia ou para outras associações. Então, a associação de antileucotrieno com antihistamínico é uma associação também sugerida pelo nosso Consenso Brasileiro de Rinites. E aí a opção para o nosso paciente, para o Otávio, foi exatamente a conduta terapêutica de prescrever a associação de antihistamínico com antileucotrieno por 15 dias. Ele retornou para a avaliação em 2 semanas, melhorou do quadro já no primeiro dia e mantém-se bem até o momento. Foi optado, ele já estava cansado de usar corticoides nasais, ele buscava uma alternativa terapêutica e foi optado por manter ele em uso da associação por um tempo mais prolongado. Isso é uma coisa que alguns colegas optam em alguns pacientes, o João Melo, por exemplo, gosta muito disso, e é uma opção e o paciente estava bastante satisfeito até a última reavaliação. Então, só para lembrar, a associação da levocetirezina com o montelukast, ela trata, através da levocetirezina, bem os sintomas irritativos e de forma muito leve a obstrução, e através do montelukast, ela trata bem a obstrução, de forma leve a coriza, mas não tem uma ação tão interessante sobre espirro e prurido. Isso de forma isolada, se eu tratar com levocetirezina ou com montelukast. Quando eu somo as duas coisas, você tem uma associação medicamentosa com uma ação terapêutica muito importante em todos os sintomas da rinite alérgica e que pode trazer um benefício para o seu paciente. E uma última meta-análise que foi publicada agora em 2019 mostra isso, mostra aqui embaixo, nesse último diamantezinho, que tem a associação, ela tem uma melhora no score nasal dos sintomas quando você compara com o antihistamínico muito melhor do que quando você usa um antihistamínico isoladamente. Então, a associação do antihistamínico de segunda geração com o montelukast é melhor do que os agentes isolados, em 2 ensaios clínicos foi mostrado isso, e ela consegue ser similar, evidenciado por um trabalho recente, a fexofenadina com pseudoefedrina, embora os que usaram pseudoefedrina, em alguns casos, não dormiram bem, porque a gente sabe que a pseudoefedrina, para alguns pacientes, ela resulta em interferência na qualidade do sono. E a fluticasona nasal em spray, de forma isolada, ela foi superior em um estudo, mas em outros estudos mostrou ser comparável, né, em todos os outros estudos mostrou ser comparável à associação de levocetirezina com montelukast. Então, os pacientes que não podem tolerar ou que recusam usar o spray nasal, eles podem realmente ser um candidato, né, ao uso de montelukast isolado ou associado com um antihistamínico, e aí seria uma opção muito interessante. Mais uma vez agradecer a Glenmark, né, pelo apoio, pronto apoio de primeira hora a essa iniciativa da ABOL.
para que a gente possa levar para todos os associados esse conteúdo de tão importância para nós otorrinolaringologistas, que vamos estar na linha de frente e que somos a especialidade médica com maior risco ocupacional. Eu fiquei muito feliz quando eu vi recentemente um colega da China falando, um professor lá de Wuhan, inclusive, que ele falou que no departamento dele apenas um otorrino ficou doente. Então a gente fala que tem um risco ocupacional maior, mas por outro lado, a gente percebe que quando a gente faz tudo direitinho, quando a gente tem nossos EPIs e se cuida, a gente tem uma grande chance de passar por essa pandemia de uma forma tranquila. Se cuidem, vai dar tudo certo, tudo vai passar rápido.